Então, vamos começar, as pessoas vão entrando aí. Você faça uma apresentação antes, Felipe, então desejar boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live número 9 que a gente faz aqui pela Invictus, né, que a proposta da Invictus é ser uma escola de formação, de ensino à distância, compartilhamento de conteúdo, né, para ligar as pessoas ao mercado aí do marketing da gestão esportiva. Um projeto novo, que iniciou dia 13 de abril, então é uma honra muito grande ter o Felipe conosco aqui, esse grande executivo do esporte brasileiro. Vou apresentar o Felipe, acho que todo mundo já conhece, mas eu faço sempre essa apresentação para as pessoas que vão ver no futuro, depois da live gravada, né? O Felipe Drummond é presidente do Magnus Futsal, formado em jornalismo pela Universidade de Mackenzie, pós-graduado em marketing e comunicação integrada. Ele também é diretor executivo da agência TFW Marketing e participações focada na captação de patrocínios, realização de eventos e ativação de marcas no esporte. Liderou um dos cases de marketing esportivo mais inovadores, inteligentes e capazes de gerar engajamento nesse ano no esporte brasileiro, a contratação do influenciador Fred, do canal Desimpedidos, para a equipe do Magnus. Por trás dessa contratação, foi bolada toda uma estratégia de marketing que tem a ver com o modelo de gestão do clube, que a gente vai discutir aqui também. Felipe, então, mais uma vez, agradecer a sua presença, uma honra muito grande para nós da Invictus estar recebendo uma pessoa do seu gabarito aqui. Imagino que você deve ter milhões de pedidos aí, uma rotina bastante atribulada, então é motivo de muita honra ter a sua presença aqui. Muito obrigado. E gostaria que você falasse de imediato como é que surgiu sua vinculação com o futsal. Legal. Cara, imagina, obrigado, é sempre um prazer, como eu digo, todas as participações que fazemos aí, para a gente é um prazer muito grande, a gente tem acompanhado o seu trabalho aí na Invictus. Nós, curiosamente, já havíamos conversado bastante lá atrás, quando você trabalhava na Caixa, né, na equipe do Gerson, a gente não chegou a se encontrar pessoalmente, mas trocávamos muitos e-mails. Eu fui atleta de futsal, eu comecei com 7 anos de idade, como a maioria dos garotos no Brasil, né, escolinha de futsal, e aí me destaquei um pouquinho, eu já fui federado, e aí comecei a jogar praticamente a minha vida inteira no alto rendimento. Então eu fui federado ali com 7 anos, dos 7 aos 20 anos, né, segui aquela rotina de categoria de base, joguei um pouquinho de futebol de campo, sempre conciliando campo e futsal, e sempre estudando muito, né, meus pais sempre... meu pai e minha mãe sempre referendaram muito a questão da escola, né, sempre como prioridade, é o que a gente prega até hoje para os garotos, e sempre fui em paralelo a tudo isso, levando uma vida esportiva e uma vida de estudo. Me formei, né, comecei a live aí mandando um abraço para o Felipe, nosso amigo, meu amigo, seu amigo, né, um amigo em comum, parceiraço de faculdade. Eu me formei em jornalismo, comecei a fazer assessoria de imprensa. Depois acabamos abrindo a TFW, né, uma agência de marketing esportivo, a qual a gente toca até hoje, em 2011. E, cara, o futsal ele não estava como principal direcionamento da agência, né? Nosso foco era muito captação de patrocínio, ativação de direito de arena no futebol, até pela questão de volume, de receita que isso gerava. Quando foi em 2013, a gente contratou o Falcão para uma campanha de publicidade, que era para falar de skin refri, não tinha nada a ver com a questão do futsal, era uma campanha para a Copa das Confederações de publicidade. E ali o Falcão compartilhou que tinha um sonho, um desejo de montar uma equipe de futsal em Sorocaba, que ele havia tido um papo com o Paulo Scaff, com o prefeito de Sorocaba, e tinha esse desejo por lá. A gente se uniu, a gente resolveu construir o projeto, né? Ele passou para nós, a gente construiu, desenhou todo o projeto, e aí se tornou lá atrás, em 2014, o Brasil queria em futsal, depois se tornou o Magnus Futsal em 2016, né? E o que a gente sempre diz, Carlos, que acho que a grande sacada foi a nossa expertise de agência, tudo que a gente tinha passado, como, apesar de não jogar no alto nível, né, como atleta, mas havia o conhecimento que nós tínhamos ali como atleta, de querer mesclar aquilo, né, fazer com que nós pudéssemos construir uma família, um ambiente diferenciado, proporcionar um ambiente diferenciado para quem fizesse parte desse processo, fizesse parte desse projeto, e do ponto de vista estrutural, construir uma plataforma de comunicação onde tinha uma equipe de futsal como consequência. Então nós nos preocupamos com toda a entrega, todo o engajamento que nós daríamos
para as empresas que aportassem ao nosso projeto, né, com centenas de ações de marketing, centenas de ações de publicidade que seriam entregues durante o ano, ações promocionais, e a equipe ela ia rodar por si só, com investimento, bons jogadores, uma comissão técnica coesa. Então a equipe ela ia buscar bom resultado sempre, mas a gente precisava ter uma estrutura no entorno para poder viabilizar essa entrega, essa satisfação aos patrocinadores. Mandar um abração para o Alisson, que é um parceiraço nosso, também tem um engajamento muito grande nas mídias sociais, e foi um parceiro nosso também com a Inove Life, uma empresa que esteve com o Magnus ali 1 ano e meio. Ah, muito legal. Pessoal, quiser fazer perguntas, tá aberto, a gente vai responder as perguntas aqui, podem ficar à vontade. Felipe, então pegando um gancho no que você falou e trazendo para o aspecto do marketing, a gente pode dizer assim que você pensou num projeto mais como um projeto já feito para o marketing, o projeto do Magnus, como uma experiência de marketing, assim, como uma plataforma de comunicação. É lógico que existe o time, mas todo o conceito que estava por detrás era toda uma plataforma de comunicação por trás, não é isso? Perfeito, perfeito. Ale, um abração, boa noite. Ale, também do Sicredi, outro parceiraço nosso. Estava junto com ele na terça-feira. Exatamente isso. Qual que foi a grande sacada, tá? E é o que a gente fala muito e eu vejo ainda bem que isso tem mudado e cada vez mais acontecido de maneira geral no esporte brasileiro. Nós temos que enxergar o esporte como um grande produtor de conteúdo. Né? O esporte é uma plataforma de entretenimento, ele é um grande produtor de conteúdo. O jogo é um conteúdo. Né? O jogo é um conteúdo para a televisão, o jogo é um conteúdo para o streaming, o jogo é um conteúdo para a rádio, o jogo sempre foi um conteúdo. Mas nós nunca encaramos ele desse jeito no nosso mercado. Então o Brasil nunca encarou, é do brasileiro, né? O Brasil demorou muito a despertar esse entendimento de que o jogo é um grande conteúdo e de que o esporte é um grande produtor de conteúdo. E aí a gente vai para um outro lado, que é muito mais do que o jogo, que já é um conteúdo por si só. O entorno da preparação para esse jogo, ele envolve os fãs, ele envolve os atletas, ele envolve a comissão técnica, ele envolve os patrocinadores. Então ele é uma grande plataforma com uma capacidade imensa de produzir conteúdo. E o que a gente vem fazendo, o que a gente sempre enxergou, né, nós fazíamos muita captação de patrocínios para os clubes de futebol. E esse patrocínio sempre se limitou muito à entrega da exposição da marca no uniforme, ou à entrega da exposição da marca numa placa, ou à entrega da exposição da marca num camarote. Então o cara vinha para cá, pagava lá alguns milhões para ter o Magnus aqui no peito, e isso por si só acomodava a marca, e isso por si só também acomodava o parceiro. Só que com o tempo, com o avanço das tecnologias, a gente vive num mundo com cada vez mais concorrência, né? Cada vez mais as empresas buscam o famoso ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Então, por que eu coloco 1 milhão lá? Quanto é que isso vai me retornar em venda? Quanto é que isso vai me proporcionar? Essa expectativa, ela sempre me incomodou, porque o esporte trabalhava muito mal com isso. E eu tinha até uma preocupação lá atrás, 2011, 2012, quando a gente estava começando no mercado, que eu falava assim, cara, uma hora isso vai estourar. Ou a gente cria métricas sólidas, né, para a gente conseguir entregar performance para os clientes, ou a gente não vai conseguir avançar tanto, porque vai chegar um momento que o cara não vai querer colocar dinheiro. E esse momento chegou. Hoje você não tem as grandes marcas aportando no esporte. Onde está a Coca-Cola, onde está a Samsung, onde está a LG, onde está tantas outras, onde está a Heineken. A Heineken investe na UEFA Champions League, mas aqui ela não investe nada. Aqui ela investe no rugby. Com todo respeito ao rugby que tem um trabalho fantástico, um dos principais cases de confederação da América Latina. Mas ela investe no rugby, ela não investe no futebol, que é a plataforma carro-chefe dela lá fora. Inclusive então, o Bradesco também está no rugby, né? O próprio Bradesco, os próprios Correios que lá atrás, né, estavam no futsal, está no rugby, o trabalho do rugby é fantástico. Né? Mas por que o trabalho do rugby tem tanto sucesso? Porque o rugby faz justamente isso, produz conteúdo. Eles não têm, às vezes, um conteúdo tão popular ainda, né, que é o jogo, eles não têm um jogo tão popular, mas eles têm uma capacidade de produzir conteúdo, de produzir grandes eventos, de engajar os seus fãs, que eles chamam a atenção e eles hoje performam muito mais do que outras modalidades, em tese, mais populares. Né? Então, olha como a atratividade do retorno que você gera para o teu sponsor, para o teu parceiro, ela pode ter uma capacidade muito maior de receita do que propriamente o jogo. Né? É isso que a gente tenta enxergar desde o início do projeto. E, claro, evoluindo ano após ano, se especializando ano após ano, entendendo, errando, acertando. Né? Então a gente vem buscando sempre encontrar esse caminho.
Como é que a gente consegue, como uma equipe de futsal, produzir muito conteúdo? E quando a gente fala de produzir muito conteúdo, a gente não está falando só de, cara, vamos produzir conteúdo do streaming, vamos produzir conteúdo... Não, o conteúdo é o todo. Como é que a gente engaja o torcedor? Como é que a gente gera produto para esse torcedor? Como é que a gente consegue envolver o torcedor? Como é que eu consigo conversar com outros públicos que não são o meu? Por exemplo, hoje o Ricardinho, nosso treinador, cara, passou 3 horas ao vivo na Rádio Estádio 97, isso é maravilhoso. Sabe quando alguém do futsal passou por lá? Nunca. Exceto o Falcão, que o Falcão não é do futsal, o Falcão é acima de todos, né? O Falcão é fora da curva. Uma entidade acima, né? O Falcão é maior do que a modalidade, cara. Ele atingiu um status que ele é um atleta, um grande astro do esporte mundial. Então você não consegue considerar, né? Agora, quando que alguém participou, teve um espaço de 3 horas no Estádio 97, que é o programa de maior audiência de rádio aqui no estado de São Paulo? A gente está conseguindo gerar esse tipo de conteúdo. A gente está conseguindo quebrar essa barreira do futsal. A gente está conseguindo ultrapassar e conversar com novos públicos, né? Esse é o grande segredo. Acho que esse é o X da questão, que é um grande desafio para nós, é um desafio diário, porque quanto mais conteúdo você produz, eu brinco internamente, falo, aumentou o sarrafo, tem que treinar mais para pular mais alto, né? Então, conseguimos pular essa barreira. E agora? Como é que a gente faz? A gente tem que começar a planejar. Como é que eu vou manter esse público engajado? Porque senão a gente perde, né? Se você fizer uma ação pontual, isso é passageiro, né? Então você precisa estar sempre galgando, pleiteando e inovando, né? Com certeza. E assim, eu percebo que muitas agências, entidades, clubes que pediam patrocínio, pedem patrocínio para patrocinadores, não entendem quais são os objetivos estratégicos daquele patrocinador, não estudam muito, fazem muito aquela questão que você disse, meramente da exposição da marca, aquele modelo um pouco antigo, que acho que agora com essa crise que a gente está vivendo, com os bons exemplos como o do Magnus, a gente vê que é possível fazer diferente, mas ainda calcada muito naquela forma tradicional de às vezes pedir um apoio, um patrocínio, sem nem pelo menos estudar aquela empresa, verificar se ela atua naquele mercado, por que ela mudou de mercado e o que ela precisa, porque pode ser que uma empresa consolidada não esteja atrás de tanta visibilidade, mas de relacionamento, de engajamento com o público, de ativação de marca, né? Então, assim, faz parte também de quem pede patrocínio entender essa relação, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos num mundo hoje que é o seguinte, cada vez mais as empresas elas necessitam da personalização do seu produto, né? Nós vivemos uma era da pessoalidade. As pessoas elas querem conversar, elas querem ver que o presidente do Magnus Futsal ele é um cara humano que conversa, que era um garoto que jogava futsal com o Felipe lá no Mackenzie, que a gente é tudo parceiro. O Felipe hoje um baita cargo na Caixa Econômica Federal. Então todos nós passamos por esse processo de evolução. Todos nós somos de carne e osso. E as pessoas, as marcas, elas querem cada vez mais transmitir isso também. Quando você pega grandes empresários no movimento publicitário, por exemplo, a Magazine Luiza com a dona Luiza, saindo de dentro da sala dela do escritório e indo se expor ao mercado para passar que a experiência dela é real. Ela pode incentivar outras pessoas a construir uma história tão bonita e tão vitoriosa quanto ela, né? Quando você pega o Apolinário saindo do escritório dele para ir mostrar a história da Polishop, por exemplo, e a gente tem N outras grandes personalidades que a gente conseguiria exemplificar por aqui. Mas quando você vê essas pessoas saindo para poder construir um cenário positivo, poder mostrar que elas acontecem, que elas são de verdade, esse é um processo que, no entendimento do marketing, para quem é agência de marketing, né, do lado de cá, você tem que absorver e assimilar isso, que é um recado que está sendo dado. Qual recado é esse que está sendo dado? Né? O recado que está sendo dado é que esses produtos, que essas pessoas, que o consumidor ele está procurando uma relação mais humana. Então como que eu vou transmitir essa mensagem? Não vai ser mais pura e simplesmente colocando a Magnus na minha camiseta e vendendo a Magnus. Não. Isso aqui vai me dar um retorno institucional de construção de marca maravilhoso. Não tem preço. Imagina que nós passamos quase 40 jogos na temporada, ao vivo. Poxa, com a identidade visual da empresa, com o logo, marca da empresa, com toda essa estrutura, isso é demais. Mas como é que eu converso depois disso? Onde é que eu vou depois disso? Cara, depois disso, eu vou com mais de 35 mil crianças espalhadas pelo Brasil no projeto Pequenos de Raça, que vão vestir o mesmo uniforme que a equipe que eles assistem veste. Depois disso, a gente vai com um projeto chamado Lojista Solidário, nos mais de 150 mil pontos de venda da empresa, onde eles fazem arrecadação para doar para cães abandonados, para cães de rua, ou para grandes ONGs e projetos sociais absorvidos por esses caras. Então, olha como a gente vai atingindo de forma humana, né, a construção da marca.
Depois disso, nós vamos para 11 equipes de 11 equipes de deficientes visuais, de futebol para deficientes visuais, mais 11 equipes de futebol para amputados, mais 6 equipes de futebol para jovens e adolescentes, né? Crianças e adolescentes com síndrome de Down. Olha para onde a gente leva a marca. Olha como é que a gente constrói a marca. Então, esse processo macro, dessas diversas ações que acontecem, é o que vai gerar o engajamento, é o que vai gerar a credibilidade, a qualidade percebida, o chamado brand equity que a gente fala, né? Que isso é o conjunto de associações positivas em torno da marca. E aí a gente chega no top of mind. A gente começa a ser a marca mais lembrada. E aí a compra, ela passa a ser algo automático. Automatizado, porque eu chego numa gôndola e hoje em dia eu vou ter uma oferta de 30 marcas diferentes de ração, mas eu vou lembrar da Magnus, porque essa imagem começou a ser construída lá atrás, e aí eu vou optar por ela, porque ela me transmite uma sensação de qualidade percebida, que às vezes eu nem sei porquê. Eu nem sei porquê. De lembrança de marca também, né? Exato. De lembrança de marca, de tudo. Exatamente. Né? Você nem sabe às vezes porquê você prefere a Coca-Cola do que a Pepsi. Mas essa marca já trabalhou tanto na tua cabeça que é automático, é automatizado, ela já está no teu subconsciente. A hora que você olhar lá, você vai falar, cara, eu quero essa. Mesmo sem experimentar os outros 10 refrigerantes de cola que estão na sua frente. Né? Então, essa construção toda, que é o que a gente tenta absorver e mostrar que o esporte também tem que realizar. Né? O esporte tem que se preocupar com esse todo e não só entregar. Porque senão você vira um outdoor. E quando você vira um outdoor, você compete com centenas de milhares de outdoor pelo Brasil. Né? Cada vez mais a gente tem novas mídias, né? As novas mídias podem se reinventar, né? Então você vai ficar competindo com esses caras sem ter um diferencial. Isso, eu acho que passa pelo entendimento dessa fragmentação das mídias, né? Tem rede social, tem televisão, tem rádio, jornal, WhatsApp, tudo fragmentado, né? Todo mundo é impactado por mensagem o tempo inteiro. E eu acho que o esporte funciona como uma plataforma completa, né? Capaz de integrar tudo isso, e o desafio é justamente gerar o conteúdo adequado para cada canal, multiplataforma, né? Não é uma situação muito fácil gerar engajamento dos fãs. Muito bom isso que você falou, cara. Passando um pouco para as perguntas, Felipe, vamos ver aqui, ó, o Felipe está cumprimentando o professor Ricardinho. O nosso Edilson. O Edilson. Tem uma galera boa. Felipe Ximenes está aí no Xará, um abração para ele. Diego, que é cara da Liga Nacional, aí toca toda a parte operacional da Liga. Um abração pro Diego, só gente boa. Muito prestígio na nossa live. Muito bom, muito obrigado pela presença, pessoal. Felipe, o Edilson está perguntando aqui, cara, foi o tempo onde o empresário era alguém que ninguém conhecia, tipo um Lombardi do Silvio Santos que ninguém conhecia. Eu não entendi bem assim. Acho que ele está querendo dizer sobre o que eu falei, né? Da Dona Luísa, do João Polinário, né? Acho que é essa linha aí, beleza. Cara, e começando a falar um pouco desse case da contratação do Fred do Desimpedidos para essa ação de marketing que você fez no Magnus. Conta pra gente, deve ter falado essa história milhões de vezes já, mas pro nosso seguidor aqui, como é que surgiu essa ideia, cara, desse clique de fazer essa ação? Cara, na verdade, a questão do Fred é uma somatória de grandes ações, né? E aí culminou nesse grande evento que foi o Vai Pra Cima Fred. Mas o Fred lá atrás, em 2018, a gente começou a desenhar, o Falcão já iria se aposentar e a gente tinha uma preocupação de rejuvenescer o nosso público. Como é que a gente iria rejuvenescer o público que acompanha o Magnus Futsal e que acompanha a modalidade como um todo. O futsal hoje, eu sempre digo que é a modalidade mais praticada do país, né? São 12 milhões de praticantes, muito em razão de ser grade curricular na escola. Então, na escola, os garotos jogam futsal, não futebol. E os prédios, né? As cidades cada vez mais verticalizadas, os garotos jogam futsal nas quadras dos condomínios. Então, é a modalidade mais praticada. Só que o garoto, ele joga futsal, ele usa o tênis de futsal, joga com a bola de futsal, mas ele acha que está com a chuteira do Messi, acha que está jogando, né, muitas vezes com a camisa do Barcelona, da Inter de Milão, do Real Madrid, e acha que está jogando futebol. Então esse é um problema, a gente não se comunica mais com esse jovem. E isso é um histórico, né, quando a gente fala de construção, é um processo de construção. O futsal ele ficou 11 anos sendo transmitido somente no canal fechado. Ah, Felipe, você acha que o canal fechado é ruim? Claro que não, o canal fechado é maravilhoso. A gente precisa só entender que o mundo mudou e nós precisamos nos comunicar com todas as plataformas. Né? Temos o exemplo do Flamengo ontem, que está sendo extremamente comemorado.
A gente participou de algumas discussões sobre isso. Eu falo, cara, é maravilhoso o que o Flamengo fez. Agora esquece essa ideia de que não precisa da TV Globo ou de uma TV aberta de grande repercussão. Isso não existe. Com 200 milhões de pessoas, que alcança 200 milhões de pessoas num tiro de canhão de cara, né? Isso não existe. Não dá para comparar. Você necessita das duas plataformas. Sensacional você ter um novo recurso como o YouTube proporciona. Sensacional você ter um iCujo para comercializar uma plataforma internacional que às vezes você não conseguia comunicar com esse público lá fora, que é um defeito das nossas competições aqui, né? A gente vende muito mal nosso produto para o exterior. Agora, esquece, não dá para entrar nesse litígio. Você precisa de tudo, você precisa construir a plataforma. E foi nessa linha. A gente falou, cara, a gente tem uma força muito grande com o público mais velho, pelo histórico da modalidade, e a gente precisa comunicar com essa garotada jovem. Como fazer isso? Tem duas maneiras. Uma é você começar do zero, tentando comunicar e falar a linguagem deles, que é muito mais difícil. A outra é você tentar se aproximar dos caras que já sabem se comunicar com essa turma. Eles já se comunicam com eles perfeitamente. A gente tenta agregar força, vamos tentar achar um ponto em comum que seja bom para as duas partes, para haver uma parceria, obviamente, e vamos construir esse processo. Então foi quando nós procuramos o Desimpedidos, o canal Desimpedidos, né, a NWB, a Network, que é quem cuida de tudo isso, e colocamos para eles de fazer alguma parceria. Eles tinham um super clássico Desimpedidos em 2018, começando a tracionar esse produto, e eles queriam fazer um evento offline dentro de um ginásio para entender como seria o apelo deles fora do YouTube. E nós queríamos conversar com o público do YouTube. Então ali foi um sucesso, o Super Clássico Desimpedidos na Arena Sorocaba, lotou a arena, os nossos jogadores participaram junto com os YouTubers, foi super bacana. Dali surgiu a ideia e a relação do Fred para gravar o desafio do Fred com os nossos jogadores do Magnus, isso foi em meados de março, e ali a gente já namorava e já tentava construir um projeto que pudesse trazer o Fred para dentro. Como é que a gente conseguiria trazer o Fred para dentro? E aí eu tive a ideia, falei com o Gui, nosso assessor de imprensa, ele construiu mais ainda a ideia e falou assim, cara, precisamos segurar esse cara aqui de algum jeito, vamos fazer um reality show com ele, vamos propor um reality show com ele. Falamos com o Rodrigo Capita, o capitão do nosso time, falamos, Rodrigo, a gente está com essa ideia aqui, cara, você é amigo do Fred, fala com o Fred e vê o que ele acha. E aí o Fred foi lá, o Rodrigo foi lá, chamou o Fred e falou, Fredão, meu presidente quer te contratar aqui, deu a louca nos caras, eles estão com a caneta aí pra você assinar, vai jogar esse futsal com a gente e tal. O que nós não imaginávamos? Que esse era realmente o sonho do Fred. E ele falou, cara, esse é meu sonho, o sonho da minha vida. Era a minha pergunta, se ele praticava futsal, se ele tinha algum tipo de... né, ele praticava a mesma modalidade. Ele jogou futsal, mas jogou muito mais futebol. Ele tentou ser jogador de futebol, jogou categoria de base, chegou bem próximo assim do nível A, mas aí parou nas categorias de base. E era o sonho da vida dele. Aí, cara, juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele com aquele desejo. Aí nós sentamos de novo com a NWB, com a Network. Aí, entrou toda a expertise dos caras, que são os maiores aí hoje em produção de conteúdo online no Brasil e talvez na América Latina. E aí entrou toda a expertise deles. Eles falaram, não, calma aí, Felipe, a ideia é legal, mas a gente tem que ver a agenda do Fred. O reality show é impossível, a gente tem que fazer uma websérie. E aí o projeto ficou engavetado, de certa forma, durante um período. Na verdade, não engavetado, ficou num processo de transformação para achar o modelo ideal, até que o YouTube Originals e a NWB tiveram uma conversa para fazer uma série, fazer um produto maior, mais robusto. Surgiu essa oportunidade. E aí foi quando a Network nos chamou e falou, cara, vem cá, aquela ideia que a gente está procurando um modelo, achamos, vamos fazer uma série. E aí a gente sentou, o YouTube comprou a ideia, aí a NWB, com toda a expertise deles, os caras são monstros, isso daí, a gente está aprendendo muito com eles, e aí eles já desenvolveram tudo, trouxeram a Spray, que é uma das maiores produtoras de filme do Brasil. A Spray fez toda a produção, aí virou coisa de gente grande, né? Aí foi maravilhoso e o resultado... muito bem feito. Mais espetacular ainda, né? Deixou todo mundo boquiaberto. Mas o nosso objetivo traçado 3 anos atrás atingiu o resultado, né? Que era conversar com essa molecada nova, chegar nesse público novo, apresentar o futsal para milhões de jovens que não conheciam a modalidade. Sim, eu vi a série, e a série passava sempre no canal do Desimpedidos, não é isso, Felipe? E os bastidores no canal do Magnus. É isso, né? São 8 episódios. Exatamente. A série são 8 episódios, foram 8 domingos seguidos, sempre às 19 horas no canal do Desimpedidos.
E agora nós estamos com os bastidores, sempre no canal do Magnus Futsal, às 16 horas. Todos os domingos, às 16 horas. Esse domingo vai ao ar o terceiro episódio dos bastidores, e nós temos o próximo domingo o encerramento, o quarto e último episódio. Então são 4 episódios dos bastidores. Você já tem alguma métrica de resultado disso para falar para a gente, assim, que isso se altera constantemente, mas do aspecto digital mesmo, de números, para falar para a gente? Cara, o último levantamento que a gente tinha, oficial, até feito pela NWB, nós tínhamos cerca de mais de 28 milhões de visualizações da série, mais de 28 milhões que assistiram a série. Eram cerca de entre 8 e 9 milhões de pessoas, de usuários únicos, tá? Se eu não me engano, o tempo de frequência das pessoas que chamou muita atenção do YouTube, porque era muito alto, era de cerca de 11 minutos, pouco mais de 11 minutos. Caramba! Um número bem alto para o YouTube. As pessoas me fugiu o nome agora, é uma terminologia em inglês, que é o tempo que a pessoa fica assistindo o vídeo, né? Então, cara, os números principais absolutos aí são esses. São 29 milhões de pessoas, 29 milhões de views, vamos botar aí 8 milhões e meio de usuários únicos e 11 minutos de presença ali, em média, né, das pessoas assistindo. Superou e muito, né, cara, qualquer tipo de entrega tradicional que a gente veria por aí no mundo do futsal, sem dúvida alguma, né, cara? Fantástico, fantástico, fantástico. Cara, os números são... mais algumas perguntas. Eu tenho um levantamento aqui que eu tô louco, eu preciso arrumar tempo para finalizar isso, porque nós estamos fazendo um comparativo, claro que para poder mostrar a escala de grandeza, um comparativo com a série do Michael Jordan, né, com a Last Dance, porque os nossos números são muito parecidos. Pra você ter uma ideia, a Last Dance teve 23 milhões, o último número do Netflix foi de 23 milhões de telespectadores. Nós batemos 29. Então os números são muito parecidos e a gente está falando de mundos, cara, completamente diferente. Assim. Olha que loucura você comparar hoje o Magnus Futsal com uma série do Michael Jordan. É bizarro. Olha o que é a indústria americana. O que é a indústria americana de entretenimento do esporte, cara? Parabéns. O Fred é um fenômeno. O Fred é um fenômeno das mídias digitais no Brasil. Mas se você comparar o Fred com o Michael Jordan, que é o maior ídolo de todos os tempos do basquete mundial, é muito doido isso. E a gente está falando de uma série que passou só no Brasil. O Last Dance passou no mundo inteiro. Então é muito interessante, é legal. A gente está estudando isso para fazer esse comparativo aí, brincar um pouquinho nas mídias sociais e mostrar a grandeza. Tem um outro aspecto, né, Felipe? O Last Dance que foi divulgado na mídia, teve mídia espontânea, debate no planeta todo, né, cara? Você fez uma ação pontual ali, num nicho bem específico de mercado, local, e conseguiu esse impacto todo nas mídias sociais. Alcançou totalmente o seu propósito de alcançar os jovens, né, cara? De renovar a marca, rejuvenescer a marca. Muito bom, cara. Eu vi que o pessoal mandou, o Felipe mandou, né, sobre o crescimento das mídias, cara, é exorbitante. Assim, o nosso canal do YouTube, ele saiu de 19 mil inscritos para 95 mil inscritos, se eu não me engano, hoje. O nosso Instagram, ele saiu de 202 mil e está com 396 mil, 397 mil. Então, assim, é um crescimento estrondoso, principalmente no Instagram e YouTube. Muito bom. O Alexandre Piscinini está perguntando aqui, Felipe, presidente, você pensa em lançar também um fundo, tipo da LNF, tipo um pay-per-view do time do Magnus? Ale, na verdade, esse fundo, ele já é do Magnus. A Liga, né, como todos sabem, ou todos sabem, como a Valeria sabe, a Liga é um processo de franquia, ela funciona no modelo de franquia. Então, o direito de TV da Liga, ao contrário do que a gente está vendo o Flamengo fazer, a gente acredita que o esporte tem que ser forte como um todo. Né? Não adianta o Magnus hoje, seria muito confortável hoje, eu aqui como Magnus, falar que eu quero negociar o direito de TV do Magnus sozinho. É óbvio que eu vou levar vantagem hoje, com o tamanho da mídia que a gente está carregando, em razão das ações, das grandes ações que nós fizemos. Se eu for negociar a televisão sozinho, eu vou levar vantagem contra as equipes que não estão com esse poder de mídia tão alto, né, nesse momento. Mas não faz sentido, eu vou enfraquecer a modalidade como um todo. O que adianta o Magnus ser forte e os outros serem fracos? Você rompe a grande liga, né, cara? Você está quebrando a liga, né? Vamos dizer assim, né? Prejudicando a liga, né? E essa conta uma hora vai chegar para mim.
Se a modalidade inteira for fraca, essa conta uma hora vai chegar para mim. O Campeonato Português, por exemplo, onde eles negociam sozinhos seus direitos, cara, nunca teve um outro campeão que não seja Porto, Sport, nunca teve não, se não me engano, só em 3 edições teve um campeão diferente de Sporting, Benfica e Porto. Qual a representatividade que eles têm perante o futebol europeu? Muito pequena, muito reduzida. Por quê? Porque não tem competitividade, não tem competição, a disparidade é muito grande entre uma equipe e outra. Então, respondendo à pergunta, a questão do Amigos LNF, o pay-per-view da LNF, ele é justamente com essa intenção. Ele é um pay-per-view, assim como o do futebol. Você compra o direito de assistir a liga, né? A gente está chamando de fundo, né, pelo nome, até para criar algo mais pessoal nessa linha. Mas você compra lá o pay-per-view, o direito de assistir todos os jogos da Liga Futsal durante a temporada, não é só o do teu clube de coração. E aí você escolhe qual é o teu clube de coração. Esse dinheiro ele vai diretamente para o clube. Então você tem duas opções. A de comprar lá um valor de R$ 74,90, onde você tem o R$ 24,90 vai direto para o clube, R$ 50 vai para a liga, que é o custo de produção dos jogos, tudo. Ou você pode querer ajudar o teu clube um pouco mais e pagar o de R$ 149,90. Que aí R$ 49,90 vai para a liga e R$ 100 vai direto para o teu clube do coração. Então, assim, você paga uma parcela única e assiste todos os jogos da Liga Futsal. A gente está muito engajado nessa campanha. O Magnus hoje representa já 19% da venda toda do pay-per-view. São torcedores do Magnus que estão direcionando esse valor para o Magnus. A gente ainda não pode divulgar e não temos ainda, na verdade, a Liga não fez a parcial do número absoluto disso, né, das vendas, mas a gente está muito engajado nisso. Eu acredito que isso pode ser sim uma grande ferramenta, né, do público realmente engajar, ajudar e colaborar com o futsal. Acho que esse é o ponto crucial, ajudar diretamente o teu clube do coração. E agora a gente está construindo uma plataforma de benefício para que o torcedor tenha, além de assistir os jogos, para que não seja só uma ajuda. Então o cara que contribuir com um valor maior, de R$ 100, ele vai ter acesso ao jogo, ele vai concorrer à camisa autografada. A gente está num trabalho de finalização do nosso e-commerce, que é o magnusfutsalstore.com.br. A gente está finalizando ele, estamos ajustando os ponteiros com o Ricardo do Atleta, para que a gente consiga fazer somatória de pontos, consiga fazer engajamento para quem comprar o pay-per-view e direcionar o valor do fundo para o Magnus Futsal. Fantástico, excelente iniciativa, cara. Você acha, Felipe, que o modelo da Liga de futsal, o modelo do basquete, da NBB, é um modelo, né, de fragmentação de mídias, de multiplataforma, na verdade, né, que eles utilizam lá? Então, em todos os canais, é um caminho para a Liga de Futsal também, cara, para esse rejuvenescimento, para que a gente possa ter o futsal novamente, né, como você mencionou. É muito praticado, mas parece que houve essa cisão do ponto de vista do consumo como mídia, né? Como modalidade esportiva, ele ainda é praticado bastante no país, mas como consumo de mídia ainda está se evoluindo. Você acha que esse modelo da NBB é um modelo bom para a Liga? Pode ser adotado? Não só para a Liga. Eu acho que esse modelo é o modelo hoje que o mundo deve fazer. Ideal, né? É o modelo ideal, é o que mostra para a gente. A gente vive num mercado que ele é volátil, ele muda a todo instante, ele muda a cada ano. Você vem com uma pandemia, de repente tudo mudou durante essa pandemia, né? A gente começa a enxergar novas oportunidades, novos adventos de tecnologia, novas funcionalidades nas mídias sociais. Então, a gente tem que estar ligado e conectado a tudo. Só que nós temos que estar prontos para absorver tudo. Quem consegue absorver tudo, larga na frente. O NBB hoje talvez seja a competição mais organizada do nosso país, talvez da América Latina, né? E por quê? Porque ele se organizou, ele entendeu todas as plataformas e ele foi conversar com todos esses caras. E ele está crescendo cada vez mais, né? E vai continuar crescendo, e tem pessoas maravilhosas lá, o Álvaro Cota, que é um grande amigo, um cara fantástico, Sim. com a cabeça muito para frente, fazendo um trabalho magnífico. Então a gente precisa absorver isso. A gente sabe que os clubes, o streaming, o canal próprio do clube, seja o OTT, seja o canal do YouTube, ele é necessário, ele é fundamental, mas eu tenho que entender que tipo de conteúdo eu vou comunicar ali. A gente sabe que fazer a transmissão via streaming, ela também é fundamental, mas eu tenho que entender que tipo de público eu vou comunicar. Então, se eu conseguir, o que eu acredito, tá, Carlos? Quem conseguir absorver todas essas plataformas, entender que cada plataforma tem um público diferente,
Isso é um fato. Eu, por exemplo, eu sou um cara old school, cara. Eu sou um cara velho. Eu gosto de ver jogo na televisão. Eu gosto de ver jogo na televisão e às vezes gosto de ouvir no rádio ainda o jogo. Às vezes abaixo coloco o fone de ouvido para ouvir o rádio e assistir a TV. Também. Mas eu tenho 33 anos, não sou um cara tão velho assim. Olha como mudou rápido as coisas. Né? Agora, e a galera hoje só no celular, né? Na segunda tela ali, né? Exatamente, exatamente. Só que hoje eu já assisto e eu gosto de ficar no celular, eu gosto de ver o Twitter, qual a hashtag que está no Twitter que está bombando. Então eu gosto de ver, eu gosto de fazer esse paralelo. O meu filho, quando ele só vai ver o jogo pelo celular, ele não vai ver o jogo na televisão. E aí ele vai falar, não, o celular está aqui, e sei lá o que ele vai estar fazendo na televisão, se é que vai ter televisão na sala dele. Né? Então a gente tem que entender que cada plataforma vai se comunicar com um público diferente. E nós precisamos comunicar, né? O esporte ele precisa estar em todas. A gente não pode mirar o dedo, apontar e falar, eu gosto mais dessa e eu vou para essa. Não, cara, o gestor esportivo, o nosso papel é justamente entender as especificações de cada uma delas, o público de cada uma delas, como é que eu converso, porque cada uma tem uma linguagem diferente. Né? Eu vejo um erro muito grande quando as equipes tentam, eu preciso falar com o público jovem, eu vou fazer um canal no YouTube e eu vou continuar traduzindo a mesma linguagem que eu falo para a televisão, eu vou falar no YouTube. Não funciona. Não funciona. É totalmente diferente. É totalmente outra agilidade. A gente agora, para dar continuidade, a gente trouxe um videomaker que é o Rafa, que é um cara que foi estudar em Buenos Aires, entender todo esse mundo digital. O Guilherme Mansueto, que é um cara extremamente preparado, que cuida das nossas mídias sociais. E esses caras estão fazendo hoje estágio, o estágio direto foi interrompido, presencial, mas eles estão conectados direto com a NWB, que é uma das maiores produtoras de conteúdo, para a gente aprender e conseguir dar continuidade nessa linguagem com o público jovem. Então, eu acho que assim, a gente precisa fechar a curva. Acho que o NBB saiu na frente, sim. Eles fizeram essa multiplataforma e saíram na frente, sim. Conversando com todos os canais de comunicação, conseguindo atingir todas as vertentes de público, e acho que esse é um caminho sem volta para todas as modalidades. Quem melhor entender as especificidades de cada uma e souber conversar respeitando essas diferenças, certamente vai largar na frente e vai ter uma ordem de crescimento muito bacana. Eu acho que o profissional de marketing, né, Felipe, ele não dorme mais. Marketing esportivo. Até pouco tempo atrás, não se falava no TikTok, né? E a NBB já está no TikTok, já produzindo conteúdo no TikTok, já entendeu a linguagem. Cada plataforma, como você mencionou, tem a sua própria linguagem. Isso é muito importante, cara. O Edilson pergunta novamente, Felipe, se tem alguma ideia de criação de algum jogo tipo esporte de futsal. Tá tendo uma ação nesse sentido, não tá? Que vocês fizeram recentemente? Você sabe que assim, a gente está fazendo o campeonato de FIFA, né? Nós lançamos essa semana, a gente fez o campeonato de FIFA entre os atletas, que foi conteúdo para o nosso canal, foi super bacana, foi sucesso. E aí a gente abriu o campeonato de FIFA para o público. Então a gente criou a primeira temporada do Magnus Futsal de FIFA para o público. São 4 etapas, né, na temporada, e depois você tem os playoffs finais. Então está sendo super bacana, está na fase de inscrição, a gente já estava com mais de 100 pessoas inscritas no torneio, então está tendo uma aceitação extremamente legal. Esse campeonato, nós queríamos fazer ele, a galera que curte game aí, que entende de videogame, nós queríamos fazer ele no modo volta do FIFA. O modo volta do FIFA, que é quando você abre o jogo lá, você tem uma opção diferente ali do modo volta, é o FIFA na quadra de futsal. Né? Eles colocam lá no modelo meio freestyle, mas é o FIFA, é o futsal. Né? E não dá, você não consegue jogar o modo volta online. Então, assim, é um processo. Recentemente, a gente até fez contato com algumas pessoas ligadas à EA, a gente está tentando marcar um bate-papo com os caras para entender, porque assim, o futsal institucionalmente, no meu ponto de vista, deveria pleitear um jogo. Não existe jogo de futsal hoje, você não tem jogo de videogame, você não tem jogo, nem aqueles arcade que você baixa aí no WhatsApp, você não tem nada, entendeu? Então, impressionante, cara. É um mercado que o futsal precisa conquistar, precisa estar próximo, né? Acho que devemos, me coloco nesse bolo, eu não gosto de falar as pessoas porque eu faço parte do futsal. Acho que nós devemos buscar uma solução. O futsal precisa ter um game, precisa ter um jogo, precisa ter um cartola do futsal,
A gente precisa ter esse tipo de engajamento com o público, que hoje é um dos mercados que mais cresce e é concorrente direto. Né? Ou você se aproxima e se comunica, ou é um concorrente. Né? Uma das maiores lives no mundo nesse momento de pandemia foi a live como é que chama? Foi transmitida no Twitch, né? Do jogo do Fortnite. Fortnite, naquele jogo de... É um game, né? Eles fizeram um show dentro do Fortnite, né? Me fugiu o nome da banda agora, se alguém lembrar, manda aí pra gente. Mas eles fizeram o show da banda, a live da banda foi dentro do jogo de uma sessão do Fortnite, na plataforma Twitch. Foi uma das mais vistas no mundo. Então, assim, mostra um pouquinho. É outra plataforma que precisamos nos comunicar. O NBB já está lá, por exemplo. Sim. É aquilo que você falou, como concorrente, é uma decisão estratégica, né? Hoje é um concorrente, mas pode ser mais uma fonte de entrada de receita, né? De divulgação da modalidade. Então, uma pergunta do Davidson aqui, Felipe. O Fred hoje consegue atrair mais atenção do público do que o Falcão? Acho que são diferentes, né? Completamente diferentes, né? O Falcão é um fora de série, é um dos maiores personagens do esporte mundial. Acho que é incomparável, Acho que são públicos diferentes. Os dois atraem muito público, os dois lotam ginásio, os dois lotam estádio, mas é muito distinto, assim, não dá nem para fazer comparação de um com o outro, porque assim, um é um personagem midiático, né? Um comunicador, o Fred é um comunicador e o Falcão é um dos maiores atletas da história. Então são totalmente diferentes. Eu gosto de ter os dois do meu lado, é ótimo, porque os dois são fantásticos. Com certeza. Ó, o Tadeu está dizendo aqui, nos últimos 20 anos, além do Porto, Benfica e Sporting, apenas o Boa Vista foi campeão português. Contribuindo para aquele debate anterior nosso aqui. Sim, acho que alguém mandou depois, talvez o Boa Vista, talvez o Belenense uma vez também, acho que alguém mandou aí. Sim. Eu confesso que eu não sei, agradeço quem mandou, agradeço o Tadeu e agradeço quem mandou também aí depois. Eu só sabia que é muito pouquíssimos, né? O Davidson está dizendo aqui, Felipe, existe sim um jogo antigo de futebol de PS1 e 2, que o jogo se passa em quadro no estilo freestyle, bem futsal. Eu não conheci. Davidson, esse é o modo volta. Se você tiver no PlayStation 4 hoje, você liga lá, você vai ver o modo volta. Chamava FIFA Street e agora chama modo volta. Mas é a mesma coisa. Mas ele não é um jogo de futsal, você não tem o cronômetro do futsal, você não tem as características do futsal. Mas é isso, eu acho que é muito fácil do ponto de vista tecnológico. O cara já faz a quadra, o cara já tem lá. Se você comprar o FIFA hoje, você consegue personalizar o teu boneco e até o teu time. Ou seja, se eu quiser fazer a camisa do Magnus, os jogadores do Magnus e jogar o modo volta, eu consigo. Né? Então, assim, o jogo, na verdade, está pronto graficamente para eles. É questão de alguém procurar a EA e fazer um acordo com os caras. Falar, cara, coloca aí a Liga Nacional de Futsal do Brasil nessa brincadeira, né? Não tem dificuldade nenhuma, né, cara? Felipe, assim, você é presidente de do Magnus Futsal. Uma pergunta que eu tinha notado aqui, assim, uma pergunta tanto óbvia, mas é para dizer da importância do marketing, né, na gestão. O quanto que influenciou o fato de você, que é do marketing, ser o presidente do Magnus para poder implementar essas ideias, essas iniciativas que você tem, cara? Cara, assim, na verdade, nós somos presidente por consequência. O projeto todo, ele nasce pela TFW, que é a agência de marketing. Então, quando a gente constrói a plataforma, que era o time, todo o projeto, todas essas ações que eu mencionei anteriormente, a gente constrói o projeto pensando com a cabeça de mais um projeto da empresa, mais um projeto da TFW, que é uma agência de marketing esportivo. Só que a gente caiu na barreira, né? A gente foi embarreirado ali pela questão burocrática do esporte no Brasil. Porque para você ser um clube, você tem que ser uma associação sem fins lucrativos, filiada a uma federação, filiada a uma confederação, para você poder adquirir uma franquia e poder disputar as principais competições do país. Então, nós fomos obrigados a fundar um clube. Né? A razão social do Magnus hoje é a Associação Desportiva Brasil Futuro. Existe um CNPJ de uma associação que foi fundada em 2013 para poder filiar-se à Federação Paulista de Futsal, automaticamente a Confederação Brasileira, adquirir as franquias e jogar as competições. E aí, nesse processo todo, qual que era o nosso objetivo? Né? Primeiro, agilidade, fazer tudo muito rápido. Né? Na época, o Tadeu, o Paulo, o Vagnão, que era o meu sócio,
e nós queríamos fazer isso de forma ágil e rápida e o mais enxuta possível, para nós não cairmos nos desdobramentos que a gente vê que é um grande defeito, que é a politização do esporte, né? Você pega os grandes clubes hoje, as dificuldades na tomada de decisão, muitas vezes porque elas esbarram num conselho deliberativo, nos sócios remidos, enfim, em toda a estrutura estatutária que acaba amarrando as ações de um presidente. Então, ali a gente quis manter a mesma estrutura da agência na estrutura da associação. Então, a associação foi fundada por 3 pessoas. Nós tínhamos o presidente, o secretário-geral e o tesoureiro, que éramos eu, o Carlos Tadeu e o Paulo Guimarães, os 3 sócios. Então, os 3 sócios fundaram a associação. E aí, como eu sempre fui o diretor executivo da agência, né, o CEO da agência que tocava as ações, ficou mais ou menos nessa linha. Eu segui como presidente, o Tadeu na época era o secretário-geral e o Paulo, que sempre foi o financeiro da agência, era o tesoureiro. Então, a estrutura acabou sendo por osmose. Aí sim, quando a gente assume o esporte ele tem um pouquinho dessa coisa, ele necessita desses personagens, né, do presidente, do diretor de futsal, do diretor de futebol, ele pede essas autarquias, né? Então a gente acaba sendo uma consequência e acaba se tornando maior do que o cargo da agência, mas na verdade o Magnus é um produto da agência, tanto que a Associação Brasil Futuro a gente pouco cita, né? A gente fala muito da TFW, que é realmente a TFW quem é a grande gestora desse projeto. Fantástico, muito bom. Felipe, falando um pouco de pandemia, cara, como é que foi o impacto da pandemia no mundo do futsal, previsão de retorno, treinamento dos atletas, como é que tem sido, do próprio Magnus? Fala um pouco pra gente da realidade do impacto da pandemia no mundo do futsal. Cara, falávamos disso hoje ainda, eu falava disso com o meu xará, com o Felipe Ximenes, estava batendo um papo com ele hoje à tarde, ele até entrou aqui há pouco, não sei se está ainda, e a gente estava falando sobre isso. O futsal, se você analisar ele e fizer um comparativo com as outras modalidades, ele está se saindo muito bem, né? As equipes todas, as 21 equipes da Liga Nacional confirmadas para a Liga, nós temos uma expectativa de reinício dia 15 de agosto, né? Trabalhamos com outro cenário, que é dia 30 de 15 de agosto, cenário 1, cenário 2, 30 de agosto, e o cenário 3, 15 de setembro, que já seria um cenário já tendo que enxugar muito a liga. Mas assim, dificuldades todos tendo. Aqui no Magnus, nós não paramos de treinar nenhum dia, então a partir do início do isolamento social nós começamos os treinos online, foram mais de 100 atividades de treinamentos online, não paramos. Depois disso, na semana retrasada, construímos nosso protocolo, né, com toda a comissão técnica, os médicos, o corpo médico, desenvolvemos o protocolo, fizemos todos os exames dos atletas, os atletas ficaram 14 dias em quarentena, passaram essa quarentena, começaram os treinos em grupos separados, então dividimos em pequenos grupos, eles passaram ainda estamos nessa fase de treinos em locais abertos, em pequenos grupos, são grupos de 4 atletas, com um membro da comissão técnica em cada grupo, esses grupos não se cruzam, tudo caminhando bem. A tendência é que a gente comece agora a aumentar esses grupos, né? Aumentar em quantidade de pessoas e diminuir a quantidade de grupos, até que possamos voltar a treinar coletivamente. Do ponto de vista financeiro, tivemos que reajustar sim, né? Reajustamos 15% da folha salarial e reajustamos 30% da questão com os fornecedores, né? Os prestadores de serviço. E, cara, momento complicado, todo mundo entendeu, sempre agindo com muita transparência, muita verdade, e esperamos que a retomada seja o quanto antes, porque não está fácil para ninguém, mas temos que ficar em casa, não tem outro jeito. Teve fuga de patrocinador, Felipe? Casos de fuga de patrocinador no futsal ou não? Como tivemos no futebol, por exemplo, alguns casos. Cara, não vi nenhuma grande fuga de patrocinador, não vi mesmo. Vi reduções, inevitável, mas assim, não vi nenhum grande patrocinador do futsal falar, não, estou indo embora, acabou, estou numa crise, não consigo sustentar. Nenhum, nem na liga, nem nos outros clubes. Por isso que eu digo que o futsal está muito à frente, cara, nesse sentido. Assim, o futsal conseguiu controlar a pandemia, vem conseguindo, né, controlar a pandemia de uma maneira muito sadia,
né? Eu não sei se é porque a gente está acostumado a sofrer. De nunca, eu falei, todo mundo já faz a Nunca teve vida boa, né, cara? Só Nunca teve vida boa, né? Cara, não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem nada. Então o futsal está acostumado a sofrer. Então o futsal foi ali e está conduzindo, diferente dos nossos co-irmãos, né, que vivem vidas com muito aporte financeiro. Então o futsal acho que conseguiu se estruturar muito bem. E, cara, de verdade, eu tenho dito muito isso. Eu acho que essa década é a década do futsal. O futsal tem tudo para crescer. Tem uma geração nova, mandar um abraço pro Fio também, lá de Francisco Beltrão, que é outro cara extremamente voltado para a modalidade, faz um trabalho magnífico ali com o Marreco, né, de captação de patrocínio, de engajamento com os patrocinadores, entrega, performance de mídia, enfim. O futsal tem caras muito bons mesmo, uma galera nova, cheia de energia, fazendo coisa boa, e a modalidade é fantástica, assim. E o futsal ele passou por um momento de muita porrada, né? Ele conseguiu reconstruir, problemas administrativos, perda de patrocínios, ele conseguiu reconstruir esse seu alicerce, ele conseguiu criar, absorver essa pancada, e hoje, assim, o futsal está com o alicerce pronto para crescer, sabe? Foi semeada, essa terra foi semeada, e eu tenho muita convicção de que o futsal, quando a gente estiver lá em 2030 batendo esse papo de novo, a gente vai olhar para trás e falar, caramba, que legado. Que construção bacana. Olha o que foi construído. Até falando nisso, para uma última pergunta, o Edilson pergunta, uma curiosidade, a Magnus Futsal possui algum memorial ou algum tour ou forma que o torcedor possa ter contato com a marca no geral? Infelizmente ainda não, cara. A gente tem algumas coisas. Esse é um negócio esse é um grande defeito nosso ainda, mas eu vou justificar um pouquinho, né? Nós não temos arena, né? A nossa arena é da prefeitura, nós temos a cessão dela para os nossos jogos, mas ela não é nossa. Então a gente não pode fazer nada lá fixo. Em Sorocaba agora tem o Museu do Esporte, que é maravilhoso, uma iniciativa do Cinei Lamarca, secretário de Esporte, né? E secretário de Esporte, um cara maravilhoso, construiu o Museu do Esporte de Sorocaba, que é muito legal. A gente tem um espaço lá com algumas das nossas conquistas. Mas hoje, cara, até, de certa forma, a gente brinca, porque a gente fala, pô, é uma vergonha, um time do tamanho do Magnus. A gente tem parte dos nossos troféus hoje na sede do nosso patrocinador, na matriz da Magnus. Os troféus dos mundiais de clubes, eles ficam lá na matriz, então quando você faz o tour na fábrica, você vai ver os troféus por lá. Eu tenho troféus na TFW, a gente tem troféus na TFW e a gente tem troféus no nosso escritório na Arena Sorocaba. Então, assim, é um mix, tá tudo espalhado. A solução disso que a gente vem buscando. Nós temos o plano, né? A gente tem um planejamento, a gente queremos construir a nossa arena própria nos próximos anos. Então, a gente tem essa meta, a gente vem trabalhando para isso, já existem alguns estudos, e aí sim, tudo caminhando para isso. Quando nós construirmos a Arena Magnus, aí nós teremos o tour de visitação para que todos possam conhecer nossa história, todos possam conhecer nossos troféus. Espero que em breve. Aí o Edmilson Bueno, que é o nosso coordenador da base, dos projetos sociais, um cara maravilhoso lá de Sorocaba, que legal. Além de tudo, ele é o cara que está comigo na busca da terra do nunca, a busca do terreno perfeito para a gente construir essa nossa arena. Mas acho que a gente achou, tá bem encaminhado. Em breve a gente vai ter novidades aí, espero, se Deus quiser. Interessante. Felipe, já caminhando para o fim, cara, eu queria que você tentasse, você já falou de certa forma de tudo isso aqui na nossa live, ela praticamente foi sobre isso, mas se você pudesse definir para alguém hoje que está começando o que é o marketing esportivo hoje, como é que você definiria, assim, numa forma macro, ampla, do que virou o marketing esportivo hoje, o bom marketing esportivo, o bom gestor de marketing esportivo? Cara, o Tadeuzão confirmou aqui, ó, Tadeu, Boa Vista foi o único campeão, ó. Boa Vista. Isso aí, obrigado, Tadeu. Os demais sobre esse propósito, Benfica e Esporte. Isso. Cara, o que define o gestor, cara, é difícil você definir o gestor com uma palavra, acho impossível. Eu acho que o gestor é um mix de tudo isso que a gente falou, mas assim, alguns pontos, vamos elencar alguns pontos, né? Primeiro, saber lidar com pessoas. O nome por si só, né? Se você for no dicionário e procurar o que é
Gestão, né, é a arte de gerir pessoas. Então é você gerir alguma coisa e a gente trabalha com pessoas, com seres humanos. Então esse é o ponto principal. Saber lidar com pessoas, saber estimular pessoas a buscarem seus objetivos, porque o gestor não faz nada sozinho, né? O gestor, na verdade, ele guia as pessoas para que as pessoas possam executar de maneira perfeita. Então a gente acaba buscando os caminhos e construindo os caminhos, ouvindo, tendo essa troca com as pessoas. Acho que esse é o ponto número 1, né? Aprender e saber lidar com pessoas para a construção de objetivo, para a construção de novos caminhos. O ponto 2 é se preparar sempre. A gente tem que estar preparado, você tem que ser preparado, estar preparado, estar pronto para o novo, estar buscando informação sobre tudo que acontece ao teu redor, para que você não seja surpreendido. E se acontecer algo que você não conhece, vá buscar conhecimento para entender. Acho que essa troca de informação, essa troca de aprendizagem, ela é fundamental e diária. O gestor é um cara que tem que estar antenado o tempo inteiro. E por último, é ser aberto às novas tecnologias, cara. Acho que a pessoa hoje que foge disso não consegue trabalhar. Você não vai conseguir ocupar um cargo de gestão se você não estiver aberto às novas tecnologias, não estiver aberto ao entendimento das novas gerações, né? A gente fala das gerações Z, geração X, geração Y, geração Z, geração Millennium. Se você não estiver aberto, se você não estiver aberto às novas tecnologias para entender esse pessoal, você também não vai conseguir obter sucesso. Então é preparação contínua, lidar com pessoas o tempo inteiro e estar aberto às novas tecnologias, aos novos propósitos, você vai conseguir ter sucesso na carreira. Muito bom. Felipe, eu queria agradecer, cara, a sua presença. Foi uma live muito boa, foda, o pessoal aprendeu muito aqui. Vai ficar para a história da Invictus com certeza, né? Gravado aí, as pessoas vão poder ter uma aula verdadeira mesmo de gestão e do bom marketing esportivo. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez e espero contar com você para uma próxima oportunidade e boa sorte nos seus projetos aí, cara. Obrigado, cara. Eu que te agradeço. Sempre um prazer ter esse bate-papo aqui. Agradecer toda a galera que está nos acompanhando aí, que compartilhou, que engajou com a gente aqui, que participou, né? Mandar um abração a todos e é isso, conta com a gente, sigam o Magnus Futsal, sigam o Felipe, sigam a Invictus, parabéns pelo trabalho da Invictus também, e eu particularmente defendo muito isso, a gente tem uma plataforma também que você conhece que é o More Skills, compartilhar conhecimento, cara, a gente não pode ter medo de compartilhar conhecimento, é a única forma da gente transformar o nosso país, é compartilhando educação, compartilhando conhecimento. Perfeito. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. E até a próxima live indomável da Invictus na semana que vem.